Crises geram oportunidades e você precisa estar preparado para elas, pois são nestes momentos que investidores como Warren Buffett fizeram suas melhores aquisições. Por isso, você precisa saber exatamente o que fazer. Então, aprenda nesse vídeo aqui comigo como que você se prepara para ela. Bom, por que eu trouxe esse vídeo? Porque a gente está vivendo num contexto, num cenário global, onde a gente tem tarifas, onde a gente tem taxa de juros elevadas, inflação aumentando, desemprego aumentando, e tudo isso, em resumo, mostra pra gente que tem uma bomba prestes a explodir. Só que ainda não explodiu, e é por isso que ainda dá tempo de você se preparar. E você que é um investidor iniciante, é um investidor avançado já, ou que já tem um tempo já que está investindo nesse mercado, 2, 3 anos, você nunca passou por isso, e está vendo isso, né? Você não sabe o que fazer. Este vídeo é para você. Eu separei alguns passos práticos para você começar a fazer ainda hoje. Então vamos lá. O primeiro passo é estudar. Você provavelmente está vendo esses níveis astronômicos de ações, de estoques, de REITs, de ações no Brasil mesmo. E você vê que as ações chegaram a níveis estratosféricos, né? Níveis de tipo trilhões de dólares. E o que que isso significa para quem já tem conhecimento? O que que os grandes investidores olham desse jeito e pensam? Então eles pensam o seguinte: nossa, chegou, a Nvidia chegou em trilhões de dólares, em 3, 2 trilhões de dólares. O que que isso significa? Significa que os preços das empresas estão elevados. Os ativos estão muito inflados, os preços, e estamos chegando a cada dia mais e mais perto de uma correção, né? E como que eles sabem dessas coisas? Porque eles leem, estudam, estão conversando com pessoas no mercado, estão vendo até vídeos no YouTube, assim como nós, estão buscando informações no geral, né? E você precisa se preparar para a crise dessa forma, primeiro passo. Então é a hora de você separar, em vez do seu aporte inteiro, separar uma parte dele, 100, R$ 200, para poder estar investindo em livros, em conhecimento. Porque não é o momento de você tomar muito risco, e sim seria o momento de você estar se preparando, até buscando conhecimento. Então, você tem que se preparar lendo livros que falam sobre crise financeira, ciclos de mercado, ou melhor, refinando, afiando o seu conhecimento em ações, em análise de negócios, compra de imóveis. Você tem que estar afiando esse conhecimento seu, para que quando a crise venha, você esteja preparado para ela. Um livro que eu queria indicar muito, que eu já fiz vídeo aqui no canal, fiz bem breve, porque não dá pra gente ficar explanando muito, mas se vocês quiserem eu posso estar me aprofundando, é o livro do Howard Marks, Ciclos de Mercado. Nele ele já fala sobre como que analisa um ciclo de mercado, como que você avalia, como que você consegue aproveitar as oportunidades e saber os momentos certos de entrar no mercado, de sair, de estar com mais fome ao risco, né? E o Howard Marks ele vai explorar muito bem isso nesse livro. O livro ele também fala bastante sobre psicologia financeira, né, do investidor. Ele tem até uma persona que ele define, né, como investidor superior, aquele que consegue dominar sobre essa psicologia financeira, essa psicologia do mercado, um investidor que não precisa estar nesse efeito manada, que não se deixa levar nesse efeito manada e que se dá muito bem. Outro assunto importante, que daí tem diversos livros, eu não quero dizer um específico, e sim dizer o nome do tema, é em macroeconomia, né? Aqui no canal a gente também vai desenvolver esse tópico, inclusive é o foco aqui do canal, né? A gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, sobre política monetária, política fiscal, mas é tudo a longo prazo, né? A curto, médio e longo prazo. Então, conforme o tempo vai passando, eu vou desenvolvendo esses assuntos. E, e saber dessas informações como o mercado de crédito, o ciclo no mercado de crédito, política monetária, política fiscal, fundamentos de economia, escola austríaca ou mesmo
o Milton Friedman ou mesmo economistas keynesianos. Você, você pode estar estudando isso também para se preparar para a crise, para ter mais fundamentos, né? E conseguir passar por isso de forma melhor. Então, e essas informações você pode estar buscando em livros. Tem Introdução à Macroeconomia do Gregory Mankiw e tem vídeos aqui no YouTube também, muitos bons, inclusive, de vários YouTubers que falam. E também com o tempo eu vou fazendo aqui conforme você for acompanhando o nosso canal. O segundo passo seria a reserva de emergência. Em recessões é normal que, que se tem o risco de baixar o seu padrão de vida. Então, você pode ter escolhas mais baratas para se comprar no mercado, ou de roupas, ou até mesmo precisa de um novo emprego. Não é o que a gente quer, mas é o que reflete, né, uma recessão, né? Ela reflete em perda de emprego, em diminuição dos resultados de empresas. Por isso, durante a sua preparação para uma recessão, durante a preparação que um milionário, que um homem bem-sucedido em investimentos ele faz, ele desenvolve melhor e estrutura melhor essa reserva de emergência para ele, né? Bem rapidamente, falando bem rapidamente, a reserva de emergência é aquele, já deve ter ouvido bastante falar no YouTube, mas é aquele dinheiro que você separa de 3, 6 meses ou um ano para que suas contas básicas, como casa, aluguel e alimentação, estejam todas pagas, né? E isso é muito importante você ter consciência já ter desenvolvido, para estar investindo, e se não tem, comece ainda hoje. Porém, quando eu falo em recessões, eu quero dizer o seguinte, que a sua vida pessoal pode passar por dificuldades. Se você não estiver mais preparado, não tiver fortificado essa reserva de emergência, muito provavelmente você vai sofrer mais que o necessário. Então, reforce essa reserva de emergência. Então, se você tem 3 meses, pense em 5 meses. Se você tem 6 meses, pense em 8, 9 meses. Se você tem um ano de reserva de emergência guardada, pense em um ano e meio. Para quê? Para que quando a crise vier, você não tenha que consumir o seu patrimônio e investimentos em alto risco, que estão lá naquele pior momento para você ter investimentos e, e seja obrigado a liquidar essas posições por conta de desavenças que aconteceram da vida, né? Imprevistos que acontecem da vida. Terceiro passo, que aqui a gente começa a falar um pouco mais de investimento, que é o seguinte: não é possível você prever exatamente quando que uma crise financeira vai vir, quando uma recessão vai vir. E isso você já deve ter aprendido se você fez o primeiro passo, que é estudar mais, né? Buscar mais conhecimento. Então, através de livros, estudos e conversas, você consegue ter uma noção de, opa, estamos chegando próximo. Não estamos ainda, mas estamos chegando próximo. Não tem como saber o dia, vai ser o stopinho e esse movimento do mercado. Ou essa posição, ou essa guerra, ou coisa do tipo. Não é possível você ter certeza de quando que vai ser essa queda no mercado de ações, né? Então você precisa rebalancear a sua estratégia de investimento, diminuir a exposição ao risco nesses momentos, né, que a gente está se preparando para uma crise, aumentar o caixa em 10, 30, 20, 30% e, e tentar se redear, né, se proteger com ativos mais estratégicos, né, neste momento. E algumas ideias que eu vou estar passando aqui para você ter uns insights, estar procurando. E mais para frente, se você gostar, você pode estar comentando aqui embaixo. Eu posso falar de cada um em um vídeo específico. Então, nós temos os metais preciosos, né? Ouro e prata. São metais que passaram pela história, já se provaram ao longo do tempo. E é uma alternativa excelente para esses momentos de incerteza, né? Inclusive, agora em 2025, nós estamos vendo a valorização do ouro, né? A onça está chegando em 3.500 dólares, então acaba
acaba simbolizando para quem já entende um pouco mais de mercado que os investidores estão buscando segurança. Não só os investidores, como os países do mundo também estão voltando para o ouro. Quando isso acontece, a prata ela também tende a se performar melhor. Porém, depois que o ouro ele termina o seu ciclo de alta. Porque como os preços estão elevados, os investidores tendem a procurar um novo ativo. E esse ativo alternativo seria a prata, que no longo prazo tem se mostrado muito mais explosiva para retornos durante esses momentos do que o ouro. Então, se fosse ver bem, daria mais a prata neste momento do que o ouro, né? Seria mais interessante, mas isso não é uma recomendação de investimento, é só a minha opinião. Então, estude e faça o que você achar melhor. Stocks, ações, né? Várias empresas podem se desempenhar melhor que outras, como por exemplo empresas no setor de saúde, de alimentos, energia, internet, saneamentos e cuidados pessoais. Por exemplo, a Johnson Johnson é uma empresa de cuidados pessoais. Por que que elas tendem a performar melhor ou menos pior? Por conta do seu fundamento, né? São empresas que as pessoas não vão deixar de usar. Você não vai deixar de usar água, energia, se alimentar, cuidar da sua higiene pessoal por conta de uma recessão financeira. Aí você vai deixar de comprar, se você tem muito dinheiro, você vai deixar de comprar numa loja mais cara para comprar numa menos cara, por exemplo. Ou se você, igual eu, né, mas uma pessoa mais comum, você vai deixar de comprar determinadas marcas para comprar marcas mais baratas. Mas você nunca vai deixar de comprar esses tipos de produtos. Isso é muito importante que você tenha na sua cabeça quando falamos de ações para recessões. Então, você já pensa em empresas que têm menos danos, vão sofrer menos, e as pessoas provavelmente não vão parar de consumir. Como eu falei, alocar um percentual em caixa. Então, a gente tem alguns ativos lá no exterior, né, para render em dólar, de títulos de 3 meses de duration, que é o TFLO, né, TFLO. Ele negocia esses títulos, paga dividendos mensais e ele acaba sendo realizado como caixa, né? É muito interessante porque você consegue ali liquidar de forma mais fácil para a gente que é brasileiro e investe no exterior. Quarto passo seria aproveitar as oportunidades, né? Eu falei um pouquinho anterior, mas reforçando. Quando a crise chegar, e a gente pode entender que ela vai chegar, porque é histórico, não tem o que fazer. Sempre ela vem. Então, o que nós podemos fazer é estar psicológico preparado e financeiro também preparado. Afinal, a gente só pode vender lenço se não estiver chorando, né? Então, durante esses momentos, as pessoas dentro do mercado estão desesperadas. Investidores com efeito manada estão pensando sobre isso, estão vendendo e estão desesperados, precisando de dinheiro muitas das vezes, porque tiveram uma chamada de margem em seus investimentos ou coisa do tipo, o que acaba desvalorizando muitos ativos, inclusive ações, imóveis, REITs e Bitcoin mesmo. E esse caixa que você preparou no passo anterior, ele vai ser utilizado nesse momento. Então, nesse momento de pânico, você precisa ter coragem para poder investir, assumir o risco e também estar consciente, né, que você está comprando boas empresas a preços descontados. Então, você pode pegar uma empresa muito boa, de mais de 100 anos de história, como por exemplo Coca-Cola, e está com um preço descontadíssimo, né? Ou seja, uma oportunidade que você vai ter de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, ou talvez nunca tenha essa oportunidade. Então, é um momento de tomar mais riscos, apesar do mercado estar indo na contramão. E o que você pode comprar? São ativos que têm baixa liquidez, ou seja, demoram mais para transformar. E o que você pode comprar?
Então, nós temos casas que são ativos de baixa liquidez, demora muito para você conseguir o dinheiro líquido ao vender uma casa. Então, normalmente compradores eles vão estar mais desesperados por dinheiro em momentos de crise e vão acabar depreciando o valor de seus imóveis para poder ter esse dinheiro de forma mais rápida. Isso acaba favorecendo quem tem dinheiro em momentos desses, o que é uma oportunidade perfeita. E também para quem está querendo uma casa, financiar uma casa, também é um bom momento, porque governos estão vendo que a economia está desacelerada, que todo mundo está em pânico, que as coisas não estão rodando, que a economia não está girando, e eles acabam tendendo a baixar a taxa de juros, o que normalmente se torna uma oportunidade para quem quer financiar um imóvel, né? Porque as taxas de juros básicas da economia, como Selic e Fed Fund Rate, eles acabam baixando e financiamentos ficam mais baratos, ou seja, oportunidade de compra financiados empréstimos a preços menores. Em menores tanto no sentido de emprestar dinheiro, e governos estão interessados em acelerar a economia, como também preços mais baixos de compradores que estão precisando de dinheiro naquele momento. Isso é muito interessante para quem está preparado, né? Mas só para quem se preparou. Bom, estoques, esses são ativos que passaram por extremas dificuldades, porém abrirão portas nunca antes vistas, né? Oportunidades nunca antes vistas. Setores de tecnologia você deve ter mais cuidado, porque são os que têm mais exposição a um risco, mas também ficam mais subvalorizados. Então você pode estar arriscando mais ou estar colocando capital nesse momento em ações de tecnologia. São bem arriscados, mas tudo bem. Bitcoin, nesses momentos de crise, para quem acredita na tese de Bitcoin, entende o que é Bitcoin e sabe qual que é o futuro do Bitcoin, pelo menos entende que vai ser esse futuro, é o melhor momento para comprar. Porque como a volatilidade do mercado do Bitcoin tende a ser muito, muito alta, isso o transforma em uma oportunidade nesses momentos de crise. Então vamos à finalização agora. Fazer um alerta, né? Muitos investidores tendem a ficar parados ou vender ativos durante crise, o que faz eles perderem dinheiro, né? Muito, né? Tipo, desvalorização de 30% do patrimônio porque entrou em desespero. E você precisa entender que esses momentos eles são inevitáveis e necessários para que faça uma limpeza do mercado, para que excessos sejam corrigidos, como aconteceu na história inteira. O que é importante você ter consciência, né? Antes, se vier amanhã ou não, e você se tornar desesperado, né? Ficar com medo ou coisa do tipo, de que o efeito manada acontece e os investidores eles tendem a ficar muito seguindo a manada, seguindo o que os outros estão fazendo. Então acabam vendendo porque ficam com medo e vendem todos os seus ativos. E o investidor superior ele precisa colocar isso na cabeça dele que não é um bom momento para venda, e sim para compra de qualquer ativo que esteja subvalorizado na sua tese de investimento, né? E é isso. Essa foi minha opinião sobre o que fazer nesses momentos de crise financeira, de recessões. Espero que você tenha gostado e tenha deixado o like aqui no vídeo embaixo, tenha deixado o gostei. Deixe o seu comentário agora embaixo dizendo o que você achou e o que você está fazendo para se preparar. E se eu esqueci de algo, deixa aqui embaixo também sobre o que você acha que alguém deve fazer.